Bom, gente, dando continuidade, então, vamos falar sobre o comprimento da circunferência ou o perímetro da circunferência. Então, muito antigamente, né, no período dos babilônios e tal, eles já conseguiram estabelecer uma relação para conseguir entender qual que era o valor do comprimento da circunferência e a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro, definição aqui. A razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro, ele é um número constante representado por π. Então, quando a gente tem aqui a circunferência e a gente cortasse, né, essa circunferência, a gente teria uma extensão. E essa razão entre esse comprimento e o seu diâmetro, ele tem uma razão que tem um valor que a gente chama de π, que seria 3,14, que é o valor aproximado dele, né? É um número periódico, então, tipo, tem vários números depois da vírgula e tal. E aí, geralmente, nos vestibulares, eles adotam como 3,14 para facilitar nas contas, ou até mesmo 3, a gente encontra geralmente nos exercícios. Então, a gente tem aqui, deixa eu pegar a caneta já, começar a anotar aqui. Então, a gente tem aqui o nosso raio, né? E a razão entre o comprimento pelo seu diâmetro, que seria 2r, então, é igual a π. Então, daí, então, que a gente encontra que o comprimento é igual a 2π, πr. Ai, ó, isso daqui era para ser o desenho do π, tá? E π igual a 3,14. Bom, agora sobre o comprimento de um arco de circunferência. Então, o comprimento de um arco de circunferência é L, né? Como eu tô chamando aqui de L, mas é o que eu havia comentado um pouco com vocês na parte de ângulos, né? Que esse valor do comprimento ele vai ser o valor da medida do ângulo central, que é proporcional a alfa. Então, a gente tem aqui o desenho aqui, né? A gente tem esse ângulo alfa. E ele vai ser, então, esse arco aqui, ele vai ser proporcional à medida desse ângulo. A gente tem aqui com L, esse arco aqui. Então, para graus, como alfa, para alfa medido em graus, a gente pode fazer uma regrinha de 3, sendo que uma volta completa é 360 graus, que seria da circunferência, né? Então, 360 está para 2πr, que seria todo o comprimento da circunferência, e alfa, que é o ângulo que a gente quer saber, e L é a medida do comprimento do arco. Então, a gente vai ter aqui que L vai ser igual a πr alfa dividido por 180. Não se atentem muito a tentar memorizar essa equação, é só por uma questão de entendimento mesmo. É mais fácil pensar numa própria regrinha de 3, aí vocês conseguem relacionar a parte maior com a parte menor, e aí fica mais fácil do que tentar memorizar essa conta. Agora, para radiano, acho que talvez seja até interessante conseguir memorizar, porque a gente também vai fazer uma regrinha de 3 aqui, e aí vocês vão entender.
Então, a gente tem aqui que 2π seria a volta completa, referente a 360 graus. Isso seria o valor em radianos. Está para 2πr também, que é o comprimento da circunferência toda. Alfa, que é o ângulo que nós queremos saber, e L é o comprimento, sendo que alfa está em radianos. Então, a gente vai cortar aqui e cortar aqui, né? São termos semelhantes. Então, a gente vai ter que L, que é o comprimento do meu arco, é o raio vezes alfa, sendo alfa em radianos. Então, aí é mais tranquilo, né? É só multiplicar o raio pelo valor de alfa do ângulo central. Bom, agora vamos falar sobre área. Tem uma observação. Que a gente chama de radiano todo arco de circunferência cujo comprimento é igual ao comprimento do raio. Por que isso? A gente tem esse ângulo aqui, que é alfa, e aqui o raio, né? E esse arco aqui eu tô chamando de L. Eu vou considerar como se alfa um radiano. Então, essa é para encontrar o valor do radiano, né, no caso. E L igual a R. Como na continha anterior, se alfa é 1, então L vezes R, então alfa vezes R vai ser o próprio R, né? Então, o comprimento desse arco também será o valor do próprio raio. Então, para a gente achar qual que é o valor em graus de radianos, nós vamos fazer também uma regrinha de 3. 2 vezes π está para 360 graus. 1 radiano está para x, que é o valor do radiano em graus que nós queremos saber. Então, a gente tem 360 dividido por 2π igual a 180 dividido por π. Esse valor, então, será aproximadamente 57,3 graus. Caso vocês não consigam memorizar o valor, né, de 1 radiano em graus, então é só fazer uma regrinha de 3 também, para tentar relacionar, e vai ficar mais fácil de vocês conseguirem fazer essa conversão na hora da prova. Agora sim, falando sobre área do círculo e do setor circular. Então, a gente pode determinar a partir da seguinte forma: a gente sabe que a área da circunferência é πr ao quadrado. Agora, fazendo a demonstração para vocês. Bom, aqui a gente tem um dodecágono que está inscrito a circunferência. Então, ele está dentro da circunferência. Então, se vocês notarem que esse dodecágono, que é um polígono regular de 12 lados, aqui. Ele é regular, né? Então, isso significa que ele tem todos os lados dele iguais. E se for reparar, que ele apresenta uma dimensão muito parecida da própria circunferência, né? Tipo, se for parar mais ou menos assim, né? Parece que é muito parecido com a própria circunferência mesmo, né? Então, a gente pode adotar que a circunferência, então, ela é um polígono regular de infinitos lados. Por quê? Se a gente for dividindo esses lados aqui,
do polígono, a gente vai dividir no sentido, né, de tentar deixar o mais próximo da circunferência desses lados aqui. Então, quando a gente for dividindo esses lados infinitamente, então a gente pode ter uma circunferência. Então, a gente pode assumir que essa circunferência, então, é um polígono N de N lados, né? Então, considerando aqui que o círculo como um polígono regular de N lados infinito, porque é infinito porque a gente não sabe a quantidade de lados, só N lados. Enfim, então eu vou pegar uma outra imagem para ficar mais fácil, então, da gente conseguir fazer essa demonstração. Então, estou trazendo aqui para vocês um pentágono regular, né? Um pentágono é um polígono de 5 lados, e irregular porque ele possui todos os lados iguais. Aqui eu fiz uma pequena besteira de ter colocado a circunferência do lado de fora do polígono. Eu vou tentar traçar, não tá muito legal, mas na verdade a circunferência ela tá circunscrita a a circunferência está inscrita a esse polígono, ou seja, está dentro do pentágono. Ou o próprio pentágono ele está circunscrito à circunferência, ou seja, está para fora da circunferência. Então, a gente tem aqui uma circunferência que está inscrita, né, a esse polígono, e a gente traça aqui essa distância entre o centro da circunferência até a extremidade do polígono, assim como até da própria circunferência, é o raio, né, que a gente conhece, mas também a gente chama de apótema. A gente já viu isso em algumas aulas. E a área desse polígono, do polígono regular, é igual ao semiperímetro, que é o perímetro dividido por 2, a soma de todos os lados. Perímetro. Vou colocar aqui embaixo mesmo. P dividido. Bom, espero que dê para entender. Vezes a apótema, que seria o raio da circunferência. Eu só vou colocar apótema, tá? Porque aqui eu coloquei entre parênteses na parte do raio. Bom, espero que vocês consigam entender. Enfim, então a gente pode fazer a substituição, né? Perímetro da circunferência é 2πr, que é o comprimento, né? Dividido por 2, porque é semiperímetro, vezes o raio, vezes a apótema, que é o raio também. Então, a gente cancela aqui. Então, nós temos que a área é πr ao quadrado. Bom, agora sobre a área do setor circular. A área ela é proporcional ao comprimento do arco ou medida do ângulo central correspondente. Então, nossa primeira situação seria em relação à área em função do comprimento do arco, e a segunda situação, a área em função do ângulo central. Então, a gente também vai fazer uma regrinha de 3, e a área que a gente está querendo encontrar seria essa área aqui, que eu estou desenhando aqui. Então, em relação ao comprimento, seria 2πr está para πr ao quadrado, que seria a área do círculo todo, né? E a gente só quer encontrar de uma parte. Então, a gente está assumindo esse comprimento aqui, desse arco,
né, que corresponde a toda essa área circular aqui, do setor circular, que a gente chama, L. Então, está para a área do setor que a gente quer saber. Então, a gente pode deixar assim, como uma regrinha de 3 mesmo, ou a gente pode ir substituindo, mas não cabe muito também ficar tentando memorizar essa fórmula. Mas, fazendo as continhas, substituições e tudo, vai ficar πr ao quadrado vezes alfa dividido por 360. Agora, em relação ao ângulo central, que seria esse ângulo aqui, não sei se vai dar para conseguir enxergar. Vou trocar de cor rapidinho, só para... Esse ângulo aqui, alfa. Bom, desenho aqui para fora, alfa, pronto. Então, também uma regrinha de 3. Esse ângulo central seria o ângulo em graus, primeiramente. Então, fazendo essa regrinha aqui, 360 está para πr ao quadrado, que seria a área do círculo todo, está para alfa, assim como para a área do setor, que é o que nós queremos saber. E isso em graus. Agora, se a gente quer saber, se a gente tem, na verdade, né, o valor desse ângulo em radianos, então a gente faz da seguinte forma. 2π está para π ao quadrado, que essa seria a área toda, né? E 2π seria equivalente ao 360, né? 2π seria uma volta completa da circunferência. Alfa está para a área. Sendo alfa em radianos. Agora, área de segmento e coroa secular. A área do segmento circular, ele pode ser determinada da seguinte forma. Bom, se vocês podem notar, a gente tem aqui uma corda, né? E essa é toda a circunferência, e essa corda está interceptando em 2 pontos, né, dessa circunferência. E eu tracei aqui já para a gente ficar mais claro, ficar mais fácil da gente conseguir enxergar. A gente tem aqui o raio e um ângulo alfa formado aqui. A gente quer saber a área dessa parte aqui. Então, para a gente conseguir encontrar o valor dessa área, então o que a gente poderia fazer? A gente poderia subtrair, né, a área do setor circular, que seria toda essa região aqui, menos a área desse triângulo aqui, ó. Se vocês verem, tem a formação de um triângulo aqui, um triângulo isósceles. Então, a área do segmento... Peraí. Vai ser igual a área do setor menos a área do triângulo. Lembrando que a área do setor seria todo esse desenho aqui, ó. Eu vou só traçar para vocês e depois eu apago. Então, seria a área desse setor todo
menos a área do triângulo. Pronto. Então, não consegui, não troquei a cor. E lembrando também que a área do triângulo é igual a raio seno de alfa sobre, isso é um alfa, dividido por 2. Isso daí é para a área do triângulo isósceles. Eu esqueci de fazer esse pequeno comentário. Agora, sobre a área da coroa circular. E ela pode ser determinada da seguinte forma. A gente tem duas circunferências concêntricas, ou seja, elas possuem o mesmo centro. E a área que a gente quer saber seria só essa parte aqui. Bom, não sei se ficou bom, mas, enfim, é só essa área aqui em volta entre uma circunferência e outra. Então, da mesma forma que a gente fez para o segmento, a gente também pode pensar para a área da coroa, né? Então, a gente pode fazer uma subtração da área da circunferência maior pela área da circunferência menor. Então, área da coroa é igual a área da C maior menos C. A C eu tô colocando como circunferência, tá? Menor. A área da... Vou deixar só como A mesmo, mas saibam que é da coroa. Então, é πr ao quadrado, Rzão, né? E πrzinho. Então, a gente pode agrupar os termos semelhantes, né? E a área, então, será πr ao quadrado r maior menos r ao quadrado menor. Aí depois só fazer a distributiva, dá na mesma. E, por fim, uma relação métrica que aí vai poder ajudar não só para circunferências, mas também para as outras áreas, né, que a gente viu de polígono, não só área, de área mesmo, desculpa, de outros polígonos também, é sobre a razão entre áreas semelhantes, né? Então, a razão entre áreas de duas superfícies semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança. Então, isso equivale também para a circunferência, vale para equiláteros, para triângulos, enfim, pentágonos. Então, desde que sejam duas figuras semelhantes, ou seja, nesse caso aqui eu trouxe um triângulo maior e um triângulo menor. E a partir dessa razão, a gente consegue, então, encontrar uma razão de semelhança entre essas áreas. A gente tinha visto, né, a razão de semelhança entre elementos de polígonos, né? Eu tinha mostrado também a partir do triângulo. Então, a gente vai partir desse mesmo pressuposto, né? Vou fazer aqui para vocês conseguirem entender melhor. Então, a gente tem aqui dois triângulos, né? Esses triângulos, eles não são triângulos retângulos. Então, eu vou aqui traçar uma altura. Então, a gente tem aqui que esse segmento aqui seria a nossa base e aqui a nossa altura. Aqui equivale a mesma coisa para esse triângulo menor. A gente tem a altura aqui e a base aqui. E a gente havia encontrado, eu vou colocar aqui 1 e 2,
que é triângulo 1 e triângulo 2, tá? Então, a gente tinha encontrado, né, uma razão de semelhança entre esses lados do triângulo, né? Então, B1 sobre H1 sobre B2 é igual a H1 dividido por H2. Essa razão é o que a gente chama de razão de semelhança, que é igual a K. Então, a gente tinha encontrado a razão de semelhança, ou seja, quantas vezes um lado estaria maior em relação ao outro, seria uma medida de proporção, razão de semelhança. Então, a gente pode também encontrar uma razão de semelhança entre as áreas desses polígonos. Então, a gente pode dividir A1, que é o ângulo do triângulo maior, por A2. E, então, a área do triângulo A1 é B1 vezes H1 dividido por 2, dividido B2 vezes H2 dividido por 2. Ah, isso é o que é um 2, parece um A. Então, a gente pode cortar aqui e cortar aqui. E a gente vai ter B1 vezes H1, B2 vezes H2. Se a gente separar, a gente tem B1 sobre B2. Só estou separando os termos aqui. H1 sobre H2. Então, a gente tem, né, a razão entre os lados, B1, B2, assim como as alturas H1 e H2, e isso aqui é K. Assim como isso aqui também é K. Logo, K vezes K é K ao quadrado. Ou seja, a razão de semelhança entre as áreas, então, vai ser K ao quadrado. Ou seja, se a gente tiver, vou dar um exemplo para vocês, se K é igual a 2, então, isso significa que a área do triângulo 1 é a razão entre, perdão, ó, se K for 2, então K ao quadrado vai ser 4, certo? Então, seria esse o valor da razão de semelhança entre as áreas desses triângulos. Ou seja, A1, que é a área do triângulo 1, ele vai ser 4 vezes maior do que a área do triângulo 2. Porque essa vai ser a proporção de semelhança, essa vai ser a razão de semelhança entre uma área e entre a outra. Não sei se ficou muito claro, mas vou escrever aqui, ó, exemplo. K é igual a 2. Então, A1 sobre A2 igual a K ao quadrado, 2 ao quadrado igual a 4. Ou seja, a área 1 é igual a 4 vezes a área 2. Acho que agora ficou um pouco mais claro. Desculpa pela confusão. Bom, gente, então encerramos por aqui. Muito obrigada para quem me assistiu até aqui. Essa aula foi bem mais extensa, tinha bastante coisa para falar sobre a circunferência e tal, então consegui trazer toda essa noção geral para vocês. Ficou um pouco corrido, então peço desculpas se eu acabei me confundindo também. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.
E a nossa próxima aula, então, a gente vai falar sobre as relações trigonométricas e relação fundamental. E é isso. Então, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.